A tua palavra é a verdade. Obrigada porque o Senhor nos ensina através da tua palavra. E Deus, eu te peço, Senhor, que a luz do teu Espírito Santo, que a iluminação do teu Espírito Santo seja conosco, que o Espírito Santo seja o nosso professor, nosso mestre neste dia, nesta noite. Que possamos aprender mais da tua palavra, que possamos aprender a sermos mais santos, Senhor. Que nós possamos ser mais parecidos contigo e que essa porção que será ministrada hoje, Senhor, que ela fique no nosso coração, que ela encontre terreno fértil no nosso coração, para que ela dê muitos frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te somos gratos, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos continuar falando sobre santidade. E já foi falado aqui desde o início, né? Juliano já pregou, foi quem fez a introdução do tema, depois o Wendel ministrou sobre o tema, depois Liene. E nós vimos que foi falado da santidade, né? Vários aspectos desse tema. A importância da santidade, como Deus mostrava a santidade desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E o tema que o Senhor trouxe ao meu coração para falar hoje é um tema que é mais específico. É a santidade de uma forma mais específica e tem a ver com a nossa língua. É a santidade no falar. Seria esse tema, o tema da mensagem. E para começar, eu gostaria de ler um texto que está no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versos 2, acho que só 2 e 3 eu vou ler aqui. Livro de Tiago, capítulo 3, versos 2 e 3. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. A gente vai ler um pouco mais desse texto de Tiago, mas por enquanto vamos ficar aqui. A intenção de mostrar esse primeiro texto é para que a gente perceba a importância da língua. Como não é só esse texto, esse é um capítulo que se dedica a falar sobre isso, mas há vários textos na Bíblia destacando a importância de nós termos nós demonstrarmos o caráter de Cristo naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente expressa, através da nossa boca, através da nossa língua. E esse texto fala que aquele homem que não tropeça no falar, esse homem é perfeito. Por quê que se diz isso? Porque aquele que não tropeça no falar, que ele controla a sua língua, ele tem muito mais capacidade de dominar o restante do seu corpo. Então a língua, de fato, é algo difícil de dominar. Muitas vezes nós temos facilidades em obedecer ao Senhor em relação a diversas outras situações da nossa vida. Mas a língua, parece que ela é rápida, parece que o nosso pensamento vem, às vezes o pensamento pecaminoso vem e a língua rapidamente expressa aquele pensamento sem fazer o filtro da santidade, sem fazer o filtro da palavra de Deus, e é por isso que é tão difícil dominar. Porque quando a gente age em alguma outra situação, às vezes a gente tem um pouquinho de tempo, tem uma fração de tempo aí para você decidir se você vai fazer, vai obedecer ou não. Mas com a língua, esse tempo é reduzido. É uma fração de segundo, às vezes milésimo, para você saber se você vai falar a verdade ou dizer uma mentira, se você vai abençoar, se você vai amaldiçoar. Então é por isso que é tão difícil. E é por isso que aqui Tiago está dizendo, se o homem não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo, todo o seu corpo. E aí ele vai dar o exemplo aqui dos cavalos, né? Que os freios na boca do cavalo são colocados e através desses freios, quem está ali conduzindo esse animal consegue dominar todo o animal. Outro texto que fala sobre isso é um texto que está em Provérbios 13:3, que diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Olha a importância do falar, a importância do falar santo, a importância da palavra dita de forma santa,
De acordo com a palavra de Deus, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. E aí são vários textos na Bíblia, que aí a gente ficaria aqui à noite, à madrugada, amanhecia o dia e tinha vários textos na Bíblia falando sobre isso. Provérbios é cheio, mas tem muita coisa no Novo Testamento também. E eu não teria como esgotar tudo, todos os pecados que a gente comete com o nosso falar, com a nossa língua, mas eu escolhi 2 especificamente para falar, porque eu acho que esses 2 são pecados em que a gente acaba caindo muito, mesmo aqueles que são crentes, aqueles que estão dentro de uma igreja, muitas vezes, às vezes, há um tempo já estão dentro da igreja, mas continuam pecando, cometendo esses pecados, caindo nesses pecados especificamente. Colossenses 3:8 diz assim: mas agora, abandonem todas estas coisas. Antes de continuar o versículo, só lembrar desse texto aqui. Esse texto de Colossenses 3 praticamente todo o capítulo, ele vai fazendo uma lista do que são boas obras e do que são obras da carne. E a Bíblia está cheia dessas listas, né? Gálatas tem, Coríntios tem, são várias. Colossenses 3 é apenas um lugar da Bíblia em que tem essa lista. E aqui ele diz: abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E aqui eu vou falar sobre duas dessas coisas: maledicência e linguagem indecente. São dois pecados que são cometidos com a língua, com o falar, com as nossas palavras, que são pecados, porque a Bíblia está dizendo que a gente tem que abandonar. E se vocês lerem todo o contexto desse capítulo, vocês vão ver que ele está junto de outros pecados que a gente considera até mais grave. Vou abrir aqui Colossenses 3 só para ilustrar para vocês. Ele vem falando assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, mantenham o pensamento nas coisas do alto, porque vocês já morreram com Cristo, a sua vida é uma nova vida, né? Ele vem falando dessa forma. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele vem com a lista dos pecados. O que é da nossa natureza terrena? Imoralidade sexual, impureza, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aí ele vai dizer... E aí ele continua. E aí dentro dessa lista ele vai falar aquilo que eu acabei de dizer. Maledicência e linguagem indecente no falar. Então dentro de uma lista em que tem imoralidade sexual, em que tem idolatria, em que tem impureza, estão maledicência e linguagem indecente no falar. E por que é tão importante a gente atentar para essa situação? Porque quando a pessoa se converteu a Cristo, seu coração foi restaurado, seu espírito foi... nós passamos pelo novo nascimento, a gente recebe um espírito novo em Cristo. Nós, logicamente, viemos do mundo e aprendemos muitas coisas que o mundo nos ensinou, contrárias à palavra de Deus. E às vezes a gente tem uma facilidade de identificar algumas coisas. Por exemplo, acho que é muito comum, e vocês já devem ter ouvido falar, a pessoa se converteu e disse: eu bebia, não bebo mais. Né? Bebia, não bebo mais. Adulterava, não adultero mais. Roubava, não roubo mais. Às vezes era alguém que era até um bandido, um criminoso, não faço isso mais. Mas é difícil você ver alguém dar um testemunho e dizer: olha, eu falava mal dos outros, não falo mais. Né? Às vezes a gente até, em relação à linguagem indecente, às vezes a gente até vê alguém dando esse testemunho. Olha, eu falava muito, eu gostava de contar coisas que eram imorais e tal. Eu falava palavrões e agora a gente se refreia um pouco mais, porque até as regras sociais às vezes pedem da gente isso, dependendo do ambiente. Você não vai estar numa igreja falando palavrão, mas às vezes, se a pessoa tem só aquela capa de santidade em casa e em outras situações, ela vai acabar escorregando nisso. Se ela tiver tido uma vida em que ela aprendeu a falar dessa forma. Então, é importante a gente entender que os pecados cometidos pela língua são pecados graves, são pecados, atentam contra a santidade de Deus e são coisas sérias que a gente precisa examinar na nossa vida e no nosso procedimento. Tem um provérbio que diz assim, Provérbios 26:20. Olha só.
Sem lenha a fogueira se apaga, sem o maldizente morre a contenda. E aqui, falando desse provérbio, eu gostaria de falar primeiramente sobre a maledicência. E o que é maledicência? O que é isso, gente? Maledicência é o hábito de falar mal de outros. É o hábito de falar mal das outras pessoas. E é uma coisa que é muito comum, que se você se examinar o dia todo, você vai ver que aqui e acolá você vai cair nesse pecado. É uma coisa comum, é uma coisa considerada até socialmente aceita, você está numa roda falando de fulano que não está ali. É muito comum e é socialmente aceito de fato, mas é pecado. Então, maledicência é o hábito de falar mal dos outros. E 1 Pedro 2, capítulo 1 a 3, versículo 1 a 3, diz assim: livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. E aí ele vai dizer o que a gente tem que buscar, que é, como crianças, devemos buscar o leite espiritual puro, para que a gente cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então o que a palavra está dizendo? Vocês experimentaram do Senhor, vocês viram que Ele é bom, o que vocês têm que querer? Vocês têm que querer aprender da palavra, crescer para a salvação e se livrar de toda maldade. E dentro dessa lista ele coloca todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência é falar mal dos outros. Maledicência é você estar num lugar e de repente surge uma conversa sobre determinada pessoa, ou você mesmo puxa a conversa sobre determinada pessoa. E aí você começa, às vezes, a falar mal daquela pessoa, muitas vezes sem nem sentir. Preste bem atenção. A maledicência, muitas vezes, ela se traveste de algo que é santo. Eu já presenciei algumas situações em que se diz assim: fulano, você sabia do que aconteceu com fulano? Fulano fez isso, isso e isso. A situação que eu ouvi especificamente foi assim. Não vou contar as pessoas, mas vou contar a situação. A situação que eu ouvi foi assim: você sabia que fulano deixou o marido? Fulano deixou o marido. E aí, foi, mulher, foi acontecer. Foi. E agora deixou o marido e agora só quer estar no bar. E agora só quer estar no pagode. E agora só quer estar bebendo. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí conta aquela história todinha para um grupo de pessoas que nem todo mundo é tão maduro assim para filtrar aquela informação e de repente parar para orar por aquela pessoa que está em pecado, enfim. Conta aquela história todinha, aí no final diz assim: mas eu estou tão preocupada com ela, eu contei para que vocês orem por ela. Então a maledicência, às vezes, ela se traveste de coisa santa, sabe? De coisa boa. Mas não é. Ela não é uma coisa boa. Porque quando você fala do outro, você está, na verdade, julgando a conduta do outro, muitas vezes, sem nem saber da versão da pessoa. É muito comum acontecer isso. E algo muito sério, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele julga a maledicência. Se a gente lembrar do que Jesus disse ali no Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus está dizendo: não julgueis para que não sejam julgados. Aí Ele vai dizer: porque com o mesmo juízo que você foi julgado, que você está julgando, você será julgado. Com o mesmo juízo, com a mesma medida. Se aconteceu determinada coisa com um irmão e você começa a julgar aquela conduta, se você for pesado no seu julgamento, quando acontecer qualquer coisa com você, vai ser pesado o julgamento sobre você também. Então Deus vai julgar, a medida do julgamento sobre você vai ser a mesma que você aplicou sobre outra pessoa. Eu vou dar um exemplo do que acontecia, por exemplo, comigo. Eu acho que uma das coisas que eu nunca tive dificuldade quando me converti, não foi algo que me deu dificuldade, foi a coisa do vestir, por exemplo. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade nessa área. Eu sei que tem pessoas que, quando começam a conhecer a palavra, começam a entender a questão da pureza, a questão da ética mesmo cristã, às vezes ela tem dificuldade em se vestir de uma maneira pura. De uma maneira que não chame atenção, de uma maneira que não gere outras situações, de uma maneira que não gere olhares sobre ela. Eu não tive essa dificuldade. Tive outras e tenho, mas essa eu não tive. E o que acontecia? No início da caminhada, quando eu ainda não tinha uma certa maturidade, eu usava essa situação, essa minha facilidade
em relação a esse pecado especificamente, ou a essa dificuldade, essa fraqueza, para julgar as pessoas que não tinham. Então, qual era o meu julgamento? Fulana, dentro da igreja, se vestindo desse jeito. Era o meu julgamento. Mas o meu julgamento era feito com base em quê? Com base em mim mesma. Eu tinha uma facilidade. Eu não julgava as pessoas que tinham as mesmas fraquezas que eu. Entende? Então a maledicência, ela vai muito por essa área. É você julgar alguém em algo que de repente, eu sou santo nisso. Então quando você fala mal de alguém, você está dizendo, essa pessoa erra nisso aí e eu não. Nesse ponto eu sou santo, nesse ponto eu não tenho problema. Hoje em dia eu enxergo especificamente nesse ponto que eu falei, eu enxergo da seguinte forma, mas foi um trabalhar de Deus muito grande na minha vida, assim. Como é que eu enxergo? Eu enxergo que eu não tive essa dificuldade de ter um vestir santo, digamos assim, mas eu sei que nem todas as pessoas têm a mesma facilidade. Eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade. E aí eu enxergo hoje da seguinte forma. Essa pessoa está querendo ser bem vista, está querendo ser amada, está querendo que as pessoas olhem para ela e sei lá, eu não sei, está passando alguma coisa na cabeça dessa pessoa que ela está se vestindo assim. Ou simplesmente ela não tem noção do que o corpo dela pode provocar na cabeça dos homens. Pronto. Então eu enxergo dessa forma, eu procuro não falar dessa pessoa para outros, mas hoje eu enxergo dessa forma. Então eu dei esse exemplo só para a gente entender que a maledicência, na maioria das vezes, ela vem para o nosso coração, ela vem para a nossa conduta, quando a gente se compara com alguém e nessa comparação a gente se acha melhor. Então eu reconheço que uma das minhas fraquezas é um certo orgulho profissional, digamos assim. Não vou nem falar em todas as áreas, mas profissionalmente eu tenho muito orgulho de mim. E aí o que acontece? Por eu ter essa fraqueza, dificilmente eu vou julgar alguém que tem essa mesma fraqueza. Não é? Mas aquelas pessoas que têm outras fraquezas que de repente eu não tenho, essas sim eu vou julgar. Por quê? Porque na hora que eu faço o julgamento, meu ego se infla e eu vou dizer, eu não sou assim, eu sou santo. Aí eu fico igual aquele publicano, né? Aquele fariseu, né? Obrigada, Senhor, porque eu não sou como o publicano. Então a maledicência, ela tem ela tem essa faceta, ela tem nas entrelinhas dela, na verdade, você está querendo se comparar e se vangloriar. Você se compara com outra pessoa e você diz, eu sou melhor do que ela. E Deus não se agrada disso. E aí Jesus, quando está falando nesse texto que eu citei, Mateus 7, 1, 5, ele diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é importante nós atentarmos para o que Jesus está dizendo aqui. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos pecado, todos nós falhamos, todos nós caímos. É difícil andar em santidade, não é uma coisa fácil, mas é possível, porque se Jesus nos conclama isso, se a palavra de Deus diz, sede santo porque eu também sou, então é porque é possível em Deus nós andarmos em santidade. Não é algo automático, não é algo do dia para a noite, não é algo que em todas as áreas da minha vida eu vou ser santa do dia para a noite, não é. Mas é algo que a gente deve buscar. Então todos erramos, e é por isso que Jesus está dizendo, se você erra, por que você está apontando o erro do outro? Se você erra, por que você está se reunindo com A e com B e com C para falar mal de outra pessoa? Para julgar a outra pessoa? Tem um texto aqui que diz assim, Tiago 5,9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E é algo tão fácil da gente cair, tão fácil. De repente a gente está chateado com o chefe, está chateado com o marido, está chateado com a esposa, está chateado com o filho, seja lá com quem for, e a gente começa. Aí alguém pergunta, como é que você está? Estou péssimo. Por que? O que aconteceu? Fulano, não tem jeito não. Aí começa, né?
E pega e se queixar, e pega e se queixar, e pega e se queixar. E às vezes aquilo que você está fazendo é só para desabafar. E é isso, eu me lembro que eu falava muito isso num grupo da igreja. Eu gostava sempre de ressaltar isso. A gente tinha um hábito, né, lá nos pequenos grupos, de... Quem trabalha em pequenos grupos, já trabalhou em pequenos grupos, em células, nas igrejas, sabe como é que funciona. Você tem ali a reunião, tem a ministração da palavra, depois tem um momento de oração. E quando a gente se reúne para orar, principalmente mulheres, é muito comum que naquele momento haja um certo desabafo daquilo que elas estão vivendo, das dificuldades que estão vivendo com filhos, com maridos, com mãe, com pai, enfim. Cada um tem as suas lutas e vive suas dificuldades. E ali naquele momento a gente sempre, eu pelo menos fazia isso, tem algumas pessoas que faziam isso, a gente sempre tentava lembrar qual era a função daquele momento. A função daquele momento é orar uns pelos outros. Então, quando você se reúne com os irmãos para orar uns pelos outros, e a irmã vem e conta a situação dela, ela vai contar a situação dela, não é para A e B e C ficar falando mal daquele terceiro que gerou aquela situação. Então, se alguém está com dificuldade com o filho, com o marido, com o líder, com o pastor, seja lá com quem for, e ela vai contar aquilo num grupo de oração, num grupo, ou vai contar para o pastor, para um líder, para um irmão, ela não vai contar e você não vai ficar inflamando aquela situação para que ela se rebele de repente, se for um líder, né? E, graças a Deus, na minha caminhada, assim, eu tive sempre ajuda no seguinte sentido. Sempre que eu queria me revoltar, tinha alguém que puxava minhas orelhas, né? Pastor Wendel aqui fez muito isso. Tem uma irmã que trabalha comigo, que fazia de vez em quando isso. Quando a gente tem pessoas mais maduras na fé, que caminham do nosso lado, né? Um líder de pequeno grupo, um pastor, um discipulador, seja quem for, essa pessoa tem que tomar essa posição de, na hora que você vai se queixar contra outro, que você vai cair nesse pecado da maledicência, essa pessoa tem que ter a maturidade de dizer, não, irmão, não faça isso não, que você vai atrair julgamento de Deus sobre você. Você vai ser condenado nisso que você está dizendo. Não fique falando mal do outro, né? Não se queixe do outro, não se revolte contra o outro, não se rebele contra as autoridades, seja lá qual pecado for. Antes eu vou ainda falar um pouco sobre maledicência, fechando, né, falando o que a gente deve fazer para se livrar dessa maledicência, mas antes disso eu queria falar sobre o outro pecado, sobre o outro ponto, que é linguagem indecente. O que é essa linguagem indecente, gente? Já entendemos o que é maledicência, é falar mal, certo? Maledicência é falar mal. Linguagem indecente, eu acho que não tem dúvida sobre isso, não há dúvidas. Tem umas versões que falam linguagem obscena. Linguagem indecente é uma linguagem que não é apropriada, né? Não é apropriada, que é imoral, que traz coisas que não são próprias da palavra de Deus, que traz coisas que vão contra a santidade de Deus. E Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A palavra diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E o que é torpe? Aí a gente foi para o original. O original dessa palavra, na verdade, o significado quer dizer podre, apodrecido, algo que não serve, que já está estragado, que não serve. Então, palavra torpe, uma palavra podre, algo que remete a algo ruim. Aí, continuando ainda no livro de Efésios, só que já no capítulo 5, ele diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja, olhe, preste bem atenção, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu pensei assim,
Mas alguém que vai ler isso, ela vai se justificar dizendo assim, mas não sou eu que estou falando. Eu presenciei alguém falando e fiquei ali ouvindo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas certos tipos de conversa às vezes atraem o nosso ouvido, né? Às vezes a pessoa está contando ali uma conversa, eu não me lembro agora de nenhum exemplo específico, mas é muito comum acontecer, por exemplo, com artistas. Digamos assim que alguém está contando a história de algum artista. E aí você sabia que fulano deixou a mulher e agora está com outro homem. Sabe essas histórias bem? E dali eles começam a contar as intimidades daquela pessoa, as intimidades sexuais, e você para e fica ouvindo. Então, da sua boca não saiu nenhuma palavra. Você pode até dizer, não, da minha boca não saiu. Mas você ficou ouvindo e participando dessa conversa. E aí é isso que está dizendo nesse texto de Efésios, no 5, né? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza. E não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Então você está numa conversa, está participando de uma situação em que alguém está contando algo e que não convém aos santos, não convém àquele em quem habita o Espírito Santo, não convém para aqueles que ministram a palavra de Deus, não convém para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Você está naquele ambiente, você está caindo nesse pecado aqui. Eu lembro de um texto que está lá no Velho Testamento. Isaías, quando ele vai reconhecer esse pecador diante de Deus, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou homem de lábios impuros. É interessante esse texto, porque ele poderia ter dito qualquer coisa acerca de si mesmo. Sou um pecador, sei lá. Ele podia ter listado qualquer outro pecado que ele cometesse. Mas ele, quando se reconhece pecador diante de Deus, ele diz: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Então, é muito, muito, muito comum e muito fácil a gente cair no pecado que é cometido através do falar, através da língua, através dos lábios, né? Jesus diz em Mateus 12:34, que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se eu estou falando coisas que não convêm, se eu estou usando uma linguagem que não convém, se eu estou usando uma linguagem que é indecente, uma linguagem que traz palavras que não convêm, que são imorais, que trazem conotação sexual, que trazem alguma conotação imoral, que atentam mesmo contra a santidade do Senhor, se eu estou fazendo isso, é porque meu coração está cheio disso. Minha boca não vai falar daquilo que não está dentro do coração, né? Provérbios 4:23. Devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, em outras versões, as saídas da vida. Então, é do nosso coração que vem. Então, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. É muito comum, eu lembro até de uma história que um pastor contou num congresso que a gente foi. Ele disse que a igreja, ele chegou para pastorear uma igreja grande, porém a igreja, apesar de ser grande, era uma igreja que estava meio morta, já muito parada, não crescia, e havia muito problema, uma igreja fria. E ele começou a investigar, né, os problemas da igreja. Aí ele disse que certa feita foi na casa do irmão, que a irmã era respeitada dentro da igreja, era líder, não sei de quê, não me lembro da história direito. Sei que a mulher era respeitada na igreja, uma senhora. Aí ele chegou perto da casa da irmã, disse que de longe já escutou a música do Calypso, sabe? Que é lá para a banda do norte, essa história aconteceu para lá. Escutou a música lá do Calypso, bem alto. Aí quando foi se aproximando mais da porta da casa da irmã, escutou a irmã xingando a filha, ou era a neta, uma criança. Disse que era tanta palavra feia, que ele nunca tinha ouvido tanta palavra feia sair da boca de uma pessoa só. E veja, líder, uma pessoa respeitada dentro da igreja. E gente, infelizmente, aqui, graças a Deus, no Agres eu não vejo isso não, louvado seja Deus. Mas assim, infelizmente é muito comum isso nas igrejas. Muito comum.
As pessoas têm um falar santo, aí acham que falar santo é paz do Senhor, misericórdia, né? Usar essas expressões do crentez. Aí em casa, meu amigo, descasca. Fulano é nojento. Às vezes não diz nem palavrão, mas usa a boca. Eu escuto demais. Aquilo é um nojento. Aquilo é um safado, é um sem vergonha. Gente, é usar a boca para amaldiçoar. Né? A palavra diz que a gente tem que usar a nossa boca para abençoar até os nossos inimigos. E às vezes as pessoas ficam usando palavras torpes para falar de irmãos, para falar de pessoas. Eu ouvi um dia desse uma pessoa dizer um negócio desse num pastor da igreja, falando contra o pastor. Aquilo é um nojento. Meu Deus do céu, se fala isso do pastor, imagina de mim, que é que não fala? A criatura, né? Mas assim, é muito comum, infelizmente, a nossa mente ela é muito religiosa ainda. A gente está muito acostumado a vestir uma capa de santidade, a vir para a igreja, e aí a gente começa a aprender o vocabulário dos crentes, é paz do Senhor, é aleluia, misericórdia e tal. Na igreja, né, às vezes uma saia lá embaixo, assim, como a minha, mais ou menos. Mas aí quando vai para casa, meu amigo, é assistindo Big Brother e só dizendo que não presta. Eu sei porque eu já ouvi. É só palavra, não sai uma palavra de bênção, não sai uma palavra... É só coisa ruim. E a pessoa fica se alimentando disso, né? Assim, se assiste Big Brother, imagine o que é que está enchendo o coração dessa criatura. Então, se Jesus nos diz, nos alerta que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, a importância que tem da gente guardar o nosso coração, né? Então, a palavra, ela toda está interligada, né? Não existe um versículo, você não pode olhar as coisas de forma solta, porque Jesus fala aqui do coração, e lá em Provérbios já estava sendo falado disso, dessa importância de se guardar o coração. E olha que interessante aqui o que Paulo diz aos Filipenses. E aqui já falando de como a gente deve, quais são as nossas armas, como é que a gente deve lutar contra essas dificuldades. Eu sei que para aqueles que são mais maduros, já tem uma certa... Tem uma caminhada, e às vezes não é nem maduro na fé, mas foi criado de uma forma mais ética. Às vezes foi criado numa família em que você não escutava palavrão. E quando se converte já tem aquela prática, aquele hábito, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que vêm de criação, vêm de famílias, vêm de lares, em que era muito comum se amaldiçoar. Eu lembro que minha sogra um dia desse estava contando, né? Que acho que ela e Cleison estavam me falando disso. Que tinha parentes, não sei se era prima, alguma coisa assim dela, bem distante, que ela disse que quando era mais jovem, chegava a visitar essa pessoa e ficava horrorizada porque a pessoa não dizia uma palavra de bênção sobre os filhos. Era só peste, cão, bicho, né? Assim, apesar de não ser a nossa realidade aqui, da maioria de nós, eu acredito, mas, gente, é tão comum isso. As pessoas usarem a boca para falar dessa forma com os filhos, com o marido, com a mãe, com o pai, com os irmãos. É uma coisa muito comum. E aí acontece o quê? Quando essa pessoa entra para o reino de Deus, quando ela recebe Cristo, o Espírito Santo começa a habitar na vida dela, no coração dela, começa a haver um choque, né? Começa a haver um choque. Mas aí pode acontecer duas coisas. Pode acontecer dessa pessoa rapidamente dizer, não, isso não está me incomodando. Eu não vou mais falar dessa forma porque isso não convém. Mas pode acontecer dessa pessoa não crescer, não progredir, não se dedicar à palavra de Deus. Como a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas recebem a Cristo, mas não se dedicam a crescer, não se dedicam a estudar, a aprender a palavra, e acabam regredindo na fé. E isso faz, muitas vezes, com que a mente dela fique totalmente... O coração fique duro, a mente fique cauterizada, e ela continue a praticar as mesmas coisas nas quais ela foi ensinada, né? E acontece isso muitas vezes. Então, o que é que a gente tem que fazer? Você recebeu Jesus, mas você tem essa dificuldade em manter uma linguagem santa, uma linguagem limpa, uma linguagem pura. Então, Paulo aos Filipenses nos dá aqui uma instrução de como a gente deve proceder. Ele diz assim, finalmente, irmãos, Filipenses 4, verso 8.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando a gente pensa em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é correto, quando a gente alimenta, porque aqui pensar é você alimentar a sua mente com essas coisas. Você parar para pensar sobre isso. Se você para pensar sobre o que é puro, sobre o que é correto, se você medita nisso, isso vai acabar refletindo nas suas atitudes e nas suas palavras. Você vai acabar vivendo uma vida que vai manifestar aquilo que é puro, vai manifestar o que é santo e o que é correto. Outra coisa que é importante a gente destacar é o que está lá em Efésios, na continuação daqueles textos que eu li, em Efésios, eu li Efésios 4, eu li Efésios 5. Na continuação daquele texto, Paulo vai falar o seguinte. Ele vai dizer: estejam certos disso, nenhum imoral, impuro, ganancioso tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí em seguida, ele vai dizer no versículo 6, porque vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, antes disso, ele está dizendo, vocês não devem sequer ter menção de palavras obscenas, de obscenidade, de impureza sexual. Vocês não devem participar de conversas em que haja esse tipo de coisa. E aí, lá na frente, ele vai dizer, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, se eu estou num ambiente, ou se eu mesma estou dizendo algo, a gente tem que aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E ele continua dizendo, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então volta para aquele primeiro ponto da maledicência. Muitas vezes nós não estamos falando nada, mas estamos ali participando daquela roda em que estão falando mal de outras pessoas. Isso é tão comum em ambientes de trabalho, tão comum e é tão difícil a gente se policiar, é tão difícil a gente guiar a nossa atitude com base na palavra de Deus, quando a gente está num ambiente em que todo mundo está falando a mesma coisa e a gente até concorda com aquilo ali, e às vezes a gente quer expor a nossa opinião, e nisso a gente acaba caindo na questão da maledicência. E aí Paulo está aqui dizendo, não participem das obras infrutíferas, antes exponham-nas à luz. E esse expor à luz, eu acho que é algo bem difícil de fazer, porque é algo que você está num grupo em que as pessoas estão falando mal de alguém, você até está falando e você vai ter que expor. Você vai dizer, eu não vou falar, porque se eu for falar, eu estou cometendo um pecado. Se eu for falar, eu estou caindo aqui em algo que a palavra de Deus ensina que não é. E às vezes é tão difícil a gente dizer isso, né? Porque a gente não quer ser tido como o chato, aquele que não participa. É muito difícil, mas é possível. É possível sim. Quando isso acontece, quando a gente deixa de participar de conversas maledicentes no trabalho, eu sei, porque em algum momento da minha vida eu já vivenciei isso, é comum que você fique um pouco escanteado. É comum que as pessoas deixem você de lado. Isso é comum acontecer. Porque as pessoas procuram você para falar mal de fulano, fulano e fulano. Às vezes elas nem sabem que estão falando mal, às vezes elas só querem falar da vida de alguém, né? Não é tão bom para a nossa carne falar da vida dos outros? Então, às vezes, a pessoa só quer falar da vida dos outros. E aí, quando ela chega para você e você não participa mais daquilo, ela começa a se sentir constrangida e você não faz mais parte da roda de amigos dela. E aí você começa a ser deixado de lado, Mas eu digo a você, se você está vivendo isso, se está passando por isso, prossiga obedecendo ao Senhor. Prossiga em obediência ao Senhor. Porque você não vai ser envergonhado no seu ambiente de trabalho. Você vai ver que as pessoas vão achar em você alguém de confiança. Elas vão achar em você alguém com quem elas podem contar.
no momento em que elas estejam vivendo uma dificuldade e querem de repente se abrir, querem uma ajuda, querem que você ore por ela, elas vão saber, eu vou contar para ela e ela não vai espalhar para os outros, porque da outra vez que eu quis falar mal de fulano, ela reagiu dessa forma. Ela não pôs lenha na fogueira. Entendeu? Nós somos chamados a sermos pacificadores. Nós somos chamados a sermos pessoas que não colocam lenha na fogueira. Não somos aqueles maldizentes que colocamos lenha na fogueira. E essa fogueira nunca se apaga. Nós somos aqueles que somos chamados para jogar um balde de água fria nessa fogueira. Então, tá falando mal de fulano, se você não se sente à vontade de repente para acabar com aquela conversa, para expor as trevas à luz, se você não sente à vontade naquele ambiente, você simplesmente se afasta. Você se retira, você não participa. Não vou participar. Agora, se você é um crente arretado, se sente à vontade para expor, exponha. Se você sentir a direção de Deus para expor e você tiver, realmente, se você tiver ousadia para isso, faça. Porque Deus vai honrar você nesse lugar. Eu creio que vai. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos, importa que nós obedeçamos a Ele, importa que a gente agrade ao Senhor e não aos homens. Amém? Só para encerrar, vamos voltar para o texto de Tiago, que eu gostaria de falar de algo que é bem sério antes de concluir aqui. Tiago 3. Nós lemos ali 2 versículos, mas vamos ler mais alguns. Se você ainda não tiver convencido de que a sua boca, o seu falar deve estar de acordo com a palavra de Deus, se você ainda não está convencido de que Deus se importa com aquilo que você fala, de que o caráter de Cristo em você deve se manifestar também através do que você fala, eu acredito que quando você lê esse texto de Tiago aqui, que eu vou, quando você acompanha essa leitura, você vai começar pelo menos a pensar nisso. Vamos aqui a partir do versículo 5. A partir do versículo 5. Diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então, a língua é essa pequena fagulha que ela pode levar muita coisa à destruição, se você usá-la para o mal, Aí diz assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que é bem grave, E aí na sequência ele vai dizer assim, versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele está dizendo, com a mesma língua, você amaldiçoa os semelhantes e você bendiz a Deus, você dá glória a Deus, você glorifica a Deus, você diz aleluia, enfim. Glorifica a Deus, bendiz ao Senhor e amaldiçoa os homens. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Da mesma boca. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui a gente precisa atentar bem o que ele está dizendo. Parece um paradoxo. Como assim? Tiago está dizendo que da mesma boca procede bênção e maldição. Ele está dizendo que da mesma boca que amaldiçoa, abençoa e bendiz a Deus. E como é que no final do texto ele está dizendo que uma fonte de água salgada não pode produzir água doce e que uma videira não pode produzir figos e a figueira não pode produzir azeitona, não é isso? Por que ele está dizendo isso e por que parece um contrassenso? Se ele está dizendo que da mesma fonte não pode sair água salgada e água doce, então minha boca deveria ser só para bênção. Eu não poderia proferir maldição. Qual é o entendimento desse texto? Ele está dizendo, a sua língua diz bênção e maldição. A sua língua fala de A e de B, e a sua língua abençoa e bendiz a Deus. Mas da mesma fonte não pode produzir. E qual é essa fonte? É o que está dentro de você.
Então, se a sua língua profere bênção, de que fonte ela vem? Da fonte de água doce. E aí, alegoricamente, qual é a fonte de água doce? É do Espírito de Deus que habita em você. Mas se a sua língua está proferindo maldição, se a sua língua está sendo usada para cometer o mal, é a mesma língua, é a mesma pessoa, mas é outra fonte. Também está dentro de você. E você está deixando que ela esteja dentro de você. Qual é essa fonte? É demônio, é demoníaca. A fonte é demoníaca. Você está dando lugar ao diabo. É por isso que lá na frente, esse texto de Tiago, é porque a Bíblia é dividida em capítulos, né? Mas inicialmente não era. Mas é um texto que ele todo é um contexto só. Lá na frente ele vai dizer, portanto resistir, submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Então na hora que você usa a sua língua como esse órgão que vai proferir palavras de maldição, que vai proferir linguagem indecente, que vai falar mal dos outros, que vai se queixar, que vai mentir, entre tantas outras coisas, você está deixando que a sua língua seja usada pelo diabo. Que ela seja usada por uma sabedoria que não vem de Deus. E aí, em seguida, Tiago vai falar. Ele vai falar de sabedoria. É tudo uma coisa só, gente, aqui. Não são coisas separadas, não. Tiago vinha falando de língua, vinha falando do bom procedimento no falar, e de repente ele começa a falar de sabedoria. É outra coisa? É a mesma coisa. Aqui ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Aí ele continua: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, e imparcial e sincera. Então ele está falando de uma coisa só. Ele está falando de como é difícil domar a língua e como acontece quando a gente deixa que a língua seja instrumento de Satanás. E como isso acaba expressando através da nossa vida uma sabedoria que é demoníaca, que não vem de Deus. Então é por isso que não tem paradoxo nenhum nesse texto da língua, nesse texto que ele está falando. Como é que pode da mesma boca sair bênção e maldição? Pode. Não deve, né? Não deveria, mas pode. É por isso que nós somos chamados aqui nesse texto a encher o nosso coração daquilo que vem de Deus, encher o nosso pensamento a tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Porque quando você começa a abrir a sua mente, o seu coração para tudo que é justo, verdadeiro, puro, para aquilo que vem de Deus, para a sabedoria que vem de Deus, a sua boca, naturalmente, vai ser um processo que vai acontecer assim. Da sua boca vão sair coisas boas, vão sair bênçãos. Né? E voltando lá para aquele texto de Efésios, não vou abrir mais, mas é um texto que vocês conhecem, é bem conhecido. Aí ele vai falar, enchei-vos do Espírito. Né? Quando ele ainda falando lá das obras infrutíferas das trevas, que vocês não devem participar, que no meio de vocês não pode ter obscenidade, linguagem imoral. E aí lá na frente, quando ele vai falar de várias outras coisas, ele diz, enchei-vos do Espírito, é responsabilidade nossa. Como é que a gente se enche do Espírito? Cantando entre vós, salmodiando, submetendo-se uns aos outros. Ele vai dar essa receita. Então, eu aprendi assim, eu cresci assim, né? O povo chama de crente Gabriel, eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas se tá nesse processo aí, é porque não está se enchendo do Espírito. Quando você se enche do Espírito, o que vai sair da sua boca é aquilo que o Espírito ensina, é a sabedoria que vem do alto. Então, encerrando mesmo, não sei quanto tempo já foi, que eu não estou vendo o relógio, mas eu gostaria mesmo de desafiar vocês, você que me assiste, a fazer um propósito com Deus mesmo, a entender a importância do falar santo, a importância de refrear a nossa língua, de refrear a nossa boca. Eu sei que não é algo fácil,
Eu não estou ensinando aqui algo que eu mesma não preciso aprender. Eu sei que é algo difícil. O que eu ensinei aqui, o que a palavra de Deus foi ministrada também é para mim. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente se pega caindo nessas mesmas coisas. Principalmente nessa questão da maledicência, que é uma coisa muito sutil. Eu sei que não é fácil. Mas eu também sei que Jesus, através do seu Espírito que habita em nós, Ele nos possibilita. Ele nos ajuda. O Espírito Santo de Deus em nós, que vai nos ajudar a colocar em ação a nossa salvação. A manifestar os frutos da nossa salvação. Não é que isso seja um pré-requisito para a salvação. Não. A salvação é de graça, foi Jesus que conquistou para nós, ela é pela fé, mediante a fé. Mas uma vez que você foi salvo, não adianta, meu irmão, você estar na igreja com um falar e dentro da sua casa com outro falar. Não adianta você estar dentro da igreja falando um linguajar religioso e no seu ambiente de trabalho você está com piadinhas que não são, que não convém àqueles que são cristãos, que não convém àqueles que professam a fé em Cristo e na sua palavra. Se você está na sua família, de repente usando a sua boca para amaldiçoar, para maldizer, para falar mal, você se reúne com A ou com B e pega e fala mal do marido, reúne com A e B, pega e fala mal da sua mãe, do seu patrão, seja de quem for. Se arrependa dessa sua conduta, porque a palavra de Deus diz que é pecado. E pecado atenta contra a santidade de Deus, e pecado fere o coração de Deus. E foi por causa do pecado que Cristo precisou vir, morrer, sofrer, ser humilhado, por minha causa, por sua causa. Então é grave, é sério, e nós precisamos dar testemunho. Algumas vezes as pessoas não se aproximam de Deus, não vêm à igreja, não aceitam o nosso convite para vir à igreja, porque nós somos uma pessoa dentro da igreja e outra fora. Precisamos dar testemunho. Não tenha medo que as pessoas achem que você é careta, ou que você é estranho. Fulano é estranho, fulano não conversa, a gente vai conversar, ele é todo chato, não quer falar disso, não quer falar daquilo. Não tenha medo, importa agradar a Deus e não aos homens. Amém? Eu gostaria de encerrar orando para que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor nesse processo de santificação do nosso falar e da nossa língua. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agradecidos pela Tua palavra, agradecidos porque o Senhor nos ensina, Deus, a andar em santidade. A Tua palavra está cheia de orientação, de instrução, mas muitas vezes nós preferimos, Senhor, ouvir as instruções do mundo e nós nos arrependemos disso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nossa mente e o nosso coração estejam focados em Ti, Senhor. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receber da Tua sabedoria, abertos para receber da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, dar fruto, Senhor, fruto de salvação. Que venhamos a ser pessoas frutíferas no Teu reino, no nosso falar, que o nosso falar seja manso, que o nosso falar seja agradável, que o nosso falar seja santo e puro, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, Senhor, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra imunda, nenhuma palavra de maldição, mas que nós venhamos a usar a nossa boca como instrumento de bênção sobre a vida das pessoas, que nós usemos a nossa boca para amaldiçoar, para abençoar, inclusive aqueles que nos amaldiçoam, para orar pelos nossos inimigos, para abençoar aqueles que nos perseguem. Deus, em nome de Jesus, eu aproveito esse momento, Pai, para orar pelas autoridades do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Deus, que tantas vezes nós usamos a nossa boca para nos revoltar contra as autoridades, para nos indignar, para maldizer, para nos queixar. E, Pai, nós nos arrependemos, porque sabemos que a Tua palavra nos ensina a orar
e a honrar as autoridades. E nós oramos, Pai, oramos pelo presidente, oramos pela governadora, oramos pelo prefeito do nosso município e por todos aqueles que estão ali nas suas equipes, os secretários, os ministros, todos aqueles que têm posição de autoridade nos governos. Pai, dê sabedoria, derrama tua sabedoria sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, conduz cada um deles para que possam aprovar leis que sejam, Senhor, conforme a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que eles possam aprovar leis e tomar decisões que venham trazer paz para as nossas vidas e tranquilidade ali como está na tua palavra. Deus, nós nos arrependemos de toda palavra proferida, toda palavra de mal, de maldição proferida contra as autoridades da nossa nação, do nosso estado e do nosso município, Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor ilumine a vida, o coração e a mente desses homens e mulheres que assumiram posto de autoridade, Senhor. Que eles possam tomar decisões conforme a tua palavra, Deus. Mesmo aqueles que não te conhecem, mas que o Senhor venha iluminar. E que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos aqui nessa nação, através dessas autoridades, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina. Nos ensina porque precisamos de ti, não podemos fazer isso sozinhos, Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Aleluia, pregação abençoada, palavra de Deus para os nossos corações, que você está acompanhando esta live, que você possa meditar nessa palavra, que você possa pensar naquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração através dessa ministração. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto aqui, louvando ao Senhor com mais uma canção, e eu espero que você possa também cantar junto conosco quando você está, se você não puder está acompanhando, você possa sentir a paz do reino de Deus no seu coração nesse momento, amém? Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Aleluia! Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro
chegando ao fim. Que você tenha uma excelente noite e amanhã o seu dia possa ser frutífero na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.